Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Nos primeiros 4 meses de 2024, 62 pessoas foram sequestradas no estado de São Paulo. Hoje, um caminhoneiro foi libertado após passar 14 horas em cativeiro. O homem foi sequestrado depois de negociar o frete por um aplicativo em que motoristas e empresas se cadastram e combinam o transporte da carga. O caminhoneiro, que agora tem medo de mostrar o rosto, relembra os momentos de terror. Eu fiquei apavorado, eu nunca passei por isso. E eu nem quero passar. A sensação horrível de pensar que qualquer hora um vai entrar ali e vai te matar na facada, não tem condição não. Ele foi sequestrado ontem, quando tentava carregar o caminhão para voltar a Aparecida de Goiânia, cidade onde mora em Goiás. A carreta veio carregada de soja de lá até Santos, no litoral paulista. Para não voltar com o veículo vazio, o caminhoneiro entrou num aplicativo de frete e aceitou transportar uma carga de material de higiene até Goiás. O carregamento seria feito numa empresa em São Paulo, próximo à rodovia Anhanguera. Mas assim que chegou no endereço combinado, foi rendido pelos sequestradores, entre eles uma mulher. Eu não desconfiei, esperando esse rapaz chegar com a ordem. Quando ele encostou o carro, ela deu 2 passos para trás, tirou a pistola, apontou para mim e disse para mim entrar no carro, senão ela tirava ali mesmo. De acordo com a polícia, o cativeiro ficava nessa comunidade, no Jaraguá, zona norte da capital. Uma rua movimentada a menos de 6 quilômetros do local do sequestro. 6 sequestradores se revezavam dentro e fora da casa, entre eles 2 mulheres. Os criminosos retiraram todo o dinheiro da conta bancária do caminhoneiro, que denunciou a localização do cativeiro à polícia assim que foi libertado pela quadrilha. Por vezes, eles pegam esse caminhão, prendem essa vítima, deixam ela sequestrada até esse caminhão ir para o Paraguai, onde lá eles utilizam para fazer roubo, ou então fazer a clonagem desse caminhão e utilizar para outros fins ilícitos. Nos primeiros 4 meses desse ano, foram registrados 62 sequestros no estado de São Paulo. O caminhão roubado foi abandonado pela quadrilha e encontrado horas depois. Um homem foi preso, 5 pessoas estão foragidas. A vítima, que perdeu dinheiro, tempo e coragem, decidiu que vai abandonar a profissão. Da noite pro dia você pode não voltar para casa. Então não vale mais a pena, para mim chega. Veja agora outras notícias do dia. Sobe o número de acidentes provocados por ultrapassagens proibidas. Imagens revelam que motorista passou a madrugada em bar e boate antes de atropelar ciclistas em Goiás. Polícia Mineira investiga o que causou a morte de mulher após cirurgia plástica. Namorada é a principal suspeita por morte de empresário no Rio de Janeiro. Nossos repórteres acompanham o trabalho do Exército em áreas isoladas do Rio Grande do Sul. Cães e gatos vítimas da enchente ganham novo lar em São Paulo. Feriado é de geada em algumas regiões do país. São Paulo e Curitiba têm o dia mais frio do ano. E júri considera Donald Trump culpado e o republicano é o primeiro ex-presidente americano condenado por um crime. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta sobre as ultrapassagens em locais proibidos nas estradas brasileiras. O número de mortes em acidentes provocados por esse tipo de infração subiu 46% no país. Motoristas redobraram os cuidados nas estradas no último feriado nacional prolongado de 2024. Olhar a revisão do carro, pneus, conferir água. Para reduzir os índices de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza operações em todo o país. Dessa vez, o objetivo da fiscalização é coibir as ultrapassagens proibidas. Entre janeiro e abril, esse tipo de imprudência nas rodovias federais resultou em mais de 113 mil infrações no país.
E as mortes decorrentes dessas manobras perigosas aumentaram 46%. A ultrapassagem indevida gera os acidentes mais graves na rodovia, porque aí gera uma colisão frontal. E a ultrapassagem indevida, infelizmente, ainda é uma infração muito comum nas rodovias federais. As ultrapassagens proibidas também são uma preocupação para os motoristas em São Paulo. Até domingo, 2.600.000 veículos devem passar pelas rodovias que levam ao interior e ao litoral do estado. Na estrada você vê cada barbaridade, você fica, nossa, eu levei cada sufoco. Quase que eu bati o carro. Fazer ultrapassagem só com segurança, né? E quando não dá, tem que ficar atrás do caminhão, né? Porque segurança em primeiro lugar. Só no estado de São Paulo, entre janeiro e abril, as multas aplicadas por esse comportamento arriscado cresceram quase 30%. A ultrapassagem indevida é uma infração gravíssima que acarreta 7 pontos na carteira. A questão não é só apenas a questão da infração, do valor em si, mas o risco que ela causa. Para ganhar minutos numa viagem, é que não vale a pena perder uma vida para ganhar minutos, né? Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Jornal da Record podem ajudar a concluir a investigação de um atropelamento em Goiânia. O motorista aparece primeiro em um bar e depois em uma casa noturna durante a madrugada. Para a polícia, ele estava bêbado. Em casa, Eduardo Mireski se recupera dos ferimentos. Ele ficou 36 dias em coma na UTI. Podia ser qualquer pessoa, alguém que estivesse indo para o trabalho, usando uma bicicleta, podia ser qualquer um. É difícil, assim, eu não gostaria que ninguém passasse por isso. O jornalista, de 39 anos, foi atropelado na manhã do dia 24 de março. Ele e um amigo estavam pedalando no acostamento da BR-153, na Grande Goiânia, quando foram atingidos por um carro de luxo. O motorista do veículo é um empresário de 24 anos. Ele fugiu do local e só se apresentou à polícia uma semana depois. Agora, o Jornal da Record teve acesso a imagens de momentos antes do atropelamento. O motorista do carro chega com um primo em um bar de Goiânia, às 3h15 da manhã. Os dois teriam ficado no local durante 1h30 e foram embora quando o bar já estava praticamente vazio. Outra câmera de segurança mostra o carro na contramão em uma das principais ruas da cidade. Eles estavam indo para uma boate, onde ficariam por mais 1 hora. Na casa noturna, segundo a polícia, o motorista pagou por uma cerveja e uma dose de uísque. A gente, desde o começo, não acreditava na versão dele, que ele tinha passado a noite na casa de um parente, sem ingerir bebida alcoólica. Nós temos provas inequívocas que ele realmente estava embriagado. O delegado responsável pelo caso aguarda um laudo do Instituto de Criminalística para decidir por qual crime o motorista vai ser indiciado. Se ficar provado que o veículo estava em alta velocidade no momento em que atinge as bicicletas, o empresário poderá ser indiciado por dupla tentativa de homicídio. Como o acidente não foi registrado por câmeras de segurança, a polícia realizou uma reconstituição no local do atropelamento. O motorista aguarda em liberdade o andamento do processo. O nome dele não foi divulgado. No noticiário internacional, autoridades dos Estados Unidos e de Israel se reúnem na próxima semana no Cairo para discutir a situação na fronteira entre Gaza e o Egito. Ao menos 20 túneis do Hamas foram encontrados na região, que passou a ser controlada pelo exército israelense nesta semana. Segundo o exército israelense, os túneis seriam usados para facilitar os ataques do grupo terrorista contra Israel. Os locais, que ficavam entre a faixa de Gaza e o Egito, também eram usados para contrabandear armas e foguetes. Nesta quinta-feira, um porta-voz do governo afirmou que desde 6 de maio, quando começaram as operações na cidade de Rafah, cerca de 300 terroristas armados foram mortos. Alguns estavam escondidos em túneis. Na Europa, o Serviço de Segurança da Suécia alertou para a ameaça do Irã contra Israel. Segundo as autoridades, o regime iraniano estaria usando gangues suecas para atacar o território israelense e prédios diplomáticos de Israel. Há 2 semanas, foram relatados tiros do lado de fora da embaixada israelense na capital sueca.
Em meio à luta contra o terrorismo, o ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, apresentou um projeto para dissolver o parlamento e antecipar as eleições que estavam previstas para 2026. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a antecipação poderia prejudicar o combate ao Hamas em Gaza. Logo após os ataques terroristas de outubro, o partido de Netanyahu e a oposição concordaram em criar um governo de emergência e de unidade nacional. Um perigo dentro do carro. Você sabia que pode ser intoxicado por um gás sem cor nem cheiro que sai do ar-condicionado? Esse é um dos assuntos do Domingo Espetacular dessa semana. A morte por inalação de monóxido de carbono. Porque o ar-condicionado do carro, o aquecedor da casa, podem matar silenciosamente. Depois da morte de um casal intoxicado enquanto dormia com o ar-condicionado do veículo ligado, o Domingo Espetacular resolveu investigar. Como escapar do vazamento de um gás que não tem cheiro e nem cor. A hora do teste vai mostrar os perigos do vazamento de gás. É no Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. Doze pessoas ficaram feridas num grave acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão carregado com madeira em Cascavel, no Paraná. A batida foi tão violenta que uma poltrona do ônibus ficou presa na carroceria do caminhão. O motorista do caminhão fugiu e poderá responder por omissão de socorro. Fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Norte provocam alagamentos em várias regiões do estado. Moradores estão ilhados em alguns pontos. O Instituto Nacional de Meteorologia prorrogou o alerta de perigo para novos temporais até amanhã. Susto em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Uma cobra sucuri de 2,5 metros foi capturada por bombeiros perto de uma praça onde havia um grupo de crianças brincando. Depois de capturada, a sucuri foi levada até uma área de mata e solta novamente na natureza. Veja a seguir: temperaturas baixas e geada em várias cidades do país. Em Santa Catarina, chegou a fazer -2 graus. Júri considera Donald Trump culpado em todas as acusações criminais em caso julgado em tribunal de Nova York. O frio chegou com força nesse feriado em várias cidades brasileiras. Em regiões de serra, muitas plantações amanheceram com geada. E as capitais de São Paulo e Paraná registraram recordes de temperaturas mínimas. A geada tomou conta das fazendas da cidade de Maria da Fé, em Minas Gerais. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 2,4 graus negativos no início do dia. Neste parque em Curitiba, as capivaras disputaram um lugar ao sol. Nas ruas, quem enfrentou o frio precisou usar toucas e jaquetas pesadas. Friozinho de Curitiba sempre assim, né? Então a gente tem que trazer do guarda-roupa sempre a velha blusa, né? Estava preparada e o guarda-roupa lá já estava prontinho para o frio. Além dos casacos, as bebidas quentes foram aliadas de quem tentava se esquentar. Aqui em Curitiba o sol chegou a aparecer no meio da tarde, mas isso não fez com que os termômetros subissem muito. No primeiro dia do feriado prolongado, a temperatura mínima registrada foi de 5,1 graus na cidade. O dia mais frio do ano. São Paulo foi outra cidade que amanheceu gelada. Nesta quinta-feira, a capital paulista registrou a menor temperatura de 2024. O frio também mudou a rotina dos animais pelo país. No zoológico de Goiânia, as cobras ganharam mais feno e folhas secas para se aquecer. Já no zoológico de Curitiba, os macacos receberam cobertas. E pelas ruas, cães precisaram de agasalhos na hora de passear. Na verdade, ela está com a roupinha aqui, né? Daí já está um pouco mais preparada, mas se não colocar, aí sente frio sim. Olha, pelo segundo dia consecutivo, as capitais do centro-sul do país tiveram a manhã mais fria do ano. Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri, porque ela promete e cumpre. Oi, Lid, boa noite. Esse ar frio vai continuar sobre a região? Continua assim, Cris. As madrugadas e manhãs seguem bem geladas, pelo menos até a próxima semana. Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite a todos. Neste momento, temos poucas nuvens carregadas, apenas sobre os estados de Roraima, Pará e Ceará. Amanhã, os ventos úmidos formam nuvens de temporal no litoral do Nordeste e na região Norte.
Em toda a área destacada, a chuva será forte. A maior quantidade de água deve cair sobre Manaus e São Luís. Tem chance de novos alagamentos e deslizamentos. Sexta-feira ensolarada e com baixa umidade do ar na mancha clara do mapa. No giro de temperaturas, faz até 26 graus à tarde no Rio de Janeiro. Em Cuiabá, 31. Em Salvador e em Boa Vista, até 29. Em Porto Alegre, o tempo firme segue até domingo à tarde. Nesta sexta, faz até 19 graus. No sábado, 21. No domingo, os termômetros chegam aos 25 antes das pancadas de chuva. Aí, na segunda-feira, tem previsão de tempestades e a temperatura cai, máxima de 15. Em São Paulo, o tempo segue firme e frio. Nesta sexta, faz até 20 graus. A partir de sábado, as tardes voltam a ficar menos geladas e a temperatura sobe para 23. No domingo, faz 25 e na segunda, olha só, os termômetros marcam até 26 graus. Cris, Fara. Valeu, Lidy. Obrigado, Lidiane. Um ataque a tiros a um restaurante em Londres deixou 4 pessoas feridas, entre elas uma criança que está em estado crítico. Na manhã de hoje, a rua no subúrbio de Londres ficou isolada para o trabalho de peritos. Um motociclista armado atirou contra 3 homens que estavam do lado de fora de um restaurante da região na noite desta quarta-feira. No momento dos disparos, uma menina de 9 anos que estava dentro do estabelecimento com a família também foi atingida. Os 4 feridos foram levados ao hospital. A criança está em situação crítica. A polícia informou que a moto era roubada e foi abandonada em um local próximo ao restaurante, mas nenhum suspeito foi detido. A motivação do crime e a linha de investigação não foram divulgadas. Os policiais pedem que testemunhas ajudem com informações que possam levar ao atirador. A seguir, você vai ver que a Anvisa estabelece mudanças para tentar reduzir o uso de medicamentos para dormir. 2 deles passam a ser considerados tarja preta. Mulher é presa suspeita de ajudar amiga a matar namorado com um brigadeiro envenenado no Rio de Janeiro. Faltando pouco mais de 24 horas para o fim do prazo, milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O júri considerou o ex-presidente Donald Trump culpado de todas as 34 acusações no caso de fraude financeira envolvendo um suposto suborno a uma atriz de filmes adultos. A análise e as discussões sobre provas e depoimentos duraram 2 dias. Por unanimidade, os jurados decidiram que Donald Trump é culpado de todas as 34 acusações do caso de fraude financeira. O ex-assessor de Trump, Michael Cohen, teria comprado o silêncio de Stormy Daniels, com quem o republicano teria tido um caso extraconjugal. O pagamento feito pouco antes das eleições de 2016 teria sido declarado como serviços jurídicos, o que representaria uma falsificação de documentos. Donald Trump pode ser sentenciado a 4 anos de prisão por cada uma das acusações, mas ainda cabe recurso. Especialistas da área de direito acreditam que a tendência do juiz é determinar liberdade condicional e multa. A pena deve sair apenas em julho. Mesmo condenado, Trump pode concorrer às eleições presidenciais deste ano. Durante o julgamento, ele se declarou inocente de todas as acusações. Na saída do tribunal, Trump disse que todo o julgamento foi fraudado e que o verdadeiro veredito será em novembro nas urnas. November 5th by the people. Para 67% dos eleitores americanos, a decisão do júri não influencia a escolha do candidato, segundo uma pesquisa divulgada hoje. De volta ao Brasil, uma reviravolta no caso do empresário encontrado morto no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil acredita que Luiz Marcelo Ormond foi envenenado com um doce preparado pela namorada. Essas são as últimas imagens de Luiz Marcelo Ormond com vida. No vídeo gravado no dia 17 de maio, ele aparece com a namorada, Júlia Pimenta, no elevador do prédio onde morava. O empresário segura um prato que a polícia acredita estar com brigadeiro envenenado. O casal segue até a área de lazer do edifício. No retorno, Luiz Marcelo aparenta estar alterado e com sono.
A vítima foi encontrada morta no apartamento 3 dias depois. Em depoimento à polícia, o síndico contou que chamou os bombeiros após receber reclamações sobre um cheiro forte vindo do 9º andar. O funcionário do prédio relatou ainda que assim que a porta foi arrombada, o militar avisou: "Tá morto, sentado no sofá. Não entra porque parece cena de crime." A causa da morte ainda não foi comprovada, mas a investigação trabalha com a possibilidade de envenenamento. Agora, a conclusão do caso depende do resultado de um exame complementar que já foi solicitado. As câmeras registraram a movimentação de Júlia no prédio em datas em que o namorado já estaria morto. Dia 18 de maio, ela aparece na garagem, coloca objetos no porta-malas do carro do empresário e sai com o veículo. No dia seguinte, reaparece no elevador a caminho da academia do prédio. Somente no dia 20, as câmeras registraram Júlia Pimenta deixando a casa do namorado. Segundo a polícia, além das malas, ela levou um cartão bancário. Os investigadores encontraram o veículo levado por Júlia na região dos Lagos. O automóvel estava com um homem preso em flagrante por receptação. A polícia prendeu ainda uma mulher que teria atuado como cúmplice do crime. Júlia Pimenta está foragida. Os advogados de defesa dela e dos demais suspeitos não foram localizados. Começam a valer em agosto as novas regras de prescrição dos medicamentos Zolpidem e Zopiclona, indicados para o tratamento de insônia. A decisão da Anvisa foi tomada, Cris, porque os remédios têm sido usados de forma abusiva e também como alucinógenos. O uso dos medicamentos para insônia é assunto frequente nas redes sociais. Sob o efeito da substância Zolpidem, uma pessoa diz ter comprado 2 pacotes de viagem e que agora tenta devolver. Esta outra conta que comprou sem saber um gato de R$4.000. Aqui, uma mulher mostra que mandou mensagens sem sentido para os amigos e só soube no dia seguinte. O Zolpidem é recomendado para casos agudos de insônia e o tratamento não pode passar de 4 semanas. A pessoa faz o uso da medicação sem estar pronta, sem estar disposta a dormir. A indicação do uso dessa medicação é ser feita já na cama, já com tudo pronto para dormir. Para quando esse sono vir, a pessoa só fechar o olho e desligar. No cérebro, o medicamento atua num receptor dos neurônios chamado GABA, responsável por inibir o sistema nervoso central. Quando a pessoa dorme naturalmente, esse processo inibitório ocorre de maneira lenta. Já o Zolpidem faz isso de forma acelerada. É como se um interruptor fosse desligado no cérebro. Ele tem essa ação que é hipnótica e não necessariamente sedativa. Então, o cérebro ele desliga para dormir, mas ele não está irresponsivo. Por causa do uso de cocaína, esse jovem de 19 anos passou a tomar Zolpidem para dormir. Ele tinha prescrição médica para tomar 1 comprimido ao dia, mas chegava a tomar de 2 a 3 de uma vez só. Dormia 3 horas da manhã, 4 horas, com Zolpidem. Via alucinações, escutava vozes também. Logo no início me dava febre, dor de cabeça. Esse homem fazia o mesmo. A dependência química de álcool e cocaína o levou à dependência do remédio para a insônia. Eu misturava o Zolpidem para tentar dormir e dormia. Só que eu comecei com doses baixas e eu acabei aumentando, que o corpo criou tolerância. O medicamento podia ser prescrito em receitas brancas de 2 vias, uma para o paciente, outra para a farmácia. Agora, a nova regulamentação estabelece um controle maior sobre a distribuição do remédio. A partir de agosto, para comprar Zolpidem e Zopiclona, vai ser preciso ter receita do tipo azul, que é a usada para remédios tarja preta. Os 2 medicamentos já são considerados substâncias psicotrópicas controladas no país. Mas por causa do aumento nas ocorrências de efeitos adversos, a Anvisa estabeleceu essa mudança. Essa receita tem algumas diferenças em relação à receita branca, como, por exemplo, a necessidade dos prescritores se cadastrarem nas autoridades sanitárias locais, onde ele atua, nos municípios, nos estados.
Com esse cadastro, ele passa então a receber numerações controladas daquela autoridade sanitária para que ele possa confeccionar suas receitas e assim utilizá-las com seus pacientes. Animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul estão ganhando uma nova família. Mais de 300 cães e gatos já foram trazidos a São Paulo em uma aeronave cedida pela presidente do Palmeiras. Um dos animais foi adotado por uma pessoa especial, um policial do Rio de Janeiro que o resgatou de uma casa inundada durante uma missão de salvamento. Desta vez, o avião que costuma transportar a equipe do Palmeiras nas competições não trazia ninguém do elenco. Quem desembarcou em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi um outro time, formado por veterinários, voluntários e muitos cães resgatados na enchente do Rio Grande do Sul. Esta veterinária viajou ao lado de 2 animais resgatados. A gente separou alguns animais para que a gente possa cuidar e depois doar. Tem esses irmãozinhos que perderam parte da família. 2 filhotinhos que foram resgatados juntos com a mãe das enchentes. E agora eles já estão bem, estão prontos para uma nova casa, encontrar uma nova família. A iniciativa é da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que cedeu a aeronave para levar doações até o Rio Grande do Sul. Na volta, traz animais que estavam em abrigos. Quando nós organizamos essas viagens, mais diversos veterinários, diversos voluntários se dispuseram a ir para lá para ajudar. Tem voluntários e veterinários que vão e os que estão lá, nós estamos trazendo junto com os bichinhos. Este cão ficou 20 dias debaixo da lama. Ele ficou internado, ele está com a costela fraturada, ele está em estado de anorexia. E esse rapazinho vai precisar continuar internado aqui. Esta é a 3ª viagem. Nas anteriores, foram trazidos mais de 150 pets. Nesta viagem, foram trazidos 160 animais. Parte deles veio nestas caixas próprias. Isso porque alguns eram mais ariscos. Aí ficava mais difícil fazer o voo. Por isso, vieram para cá. Agora, tem alguns outros que já estão numa outra situação. Soltinhos, já próximos às pessoas. Alguns deles vão para institutos da causa animal, outros direto para sua nova casa. É o caso desse aqui, resgatado pelo Diogo, que é integrante do Serviço Aeropolicial do Rio de Janeiro e estava na linha de frente das operações de salvamento. O animal, que ganhou o nome de pirata, estava ilhado em uma casa em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e foi resgatado de helicóptero. Estava só ele lá isolado e aí, com a ajuda de todos da equipe, a gente conseguiu tirar ele de lá. Depois eu localizei ele no abrigo e consegui essa carona no avião para poder trazer ele para cá e agora ele vai para o Rio comigo. Cheguei essa madrugada e volto com ele para o Rio e agora a gente vai ter vida nova no Rio agora. O governo federal começou a pagar hoje o Auxílio Reconstrução. O valor de R$ 5.100 é destinado às famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O primeiro lote liberado em parcela única é destinado a mais de 34 mil famílias que se cadastraram junto às prefeituras do estado e já tiveram as informações validadas. Um novo lote deve ser pago na sexta-feira. A Caixa Econômica é a responsável pelos pagamentos, que são liberados em uma conta poupança social aberta automaticamente e em nome do beneficiário. Terão direito ao auxílio as famílias que foram obrigadas a abandonar as casas nos municípios em situação de calamidade ou de emergência por causa das enchentes. Daqui a pouco, ainda nessa edição, nossos repórteres mostram o trabalho do Exército na reconstrução das passarelas flutuantes. Os primeiros resultados da eleição na África do Sul indicam que o partido do ex-presidente Nelson Mandela pode perder o controle absoluto do país. Com cerca de 48% das urnas apuradas até agora, o partido governista Congresso Nacional Africano recebeu pouco mais de 42% dos votos. Se confirmado, será o pior resultado para a sigla desde o fim do regime do apartheid no país. Em segundo lugar, aparece o partido Aliança Democrática Pró-Negócios, com 25% dos votos. O resultado oficial deve ser divulgado em até uma semana. Veja a seguir. Tribunal de Nova York considera ex-presidente Donald Trump
culpado de 34 acusações. E ainda, a esperança de medalha para o Brasil em Paris, Alisson dos Santos supera favorito e leva o ouro em competição tradicional do atletismo. Animais resgatados no Sul chegam a São Paulo e seguem para a doação. R$ 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração de imposto de renda. O prazo termina amanhã. Na corrida contra o tempo, muita gente aproveitou o feriado para acertar as pendências com a Receita Federal. No escritório de contabilidade do Gilberto, nada de folga. Muitos clientes deixaram para entregar os documentos para a declaração do imposto de renda na última hora. Estamos aí com a equipe trabalhando para entregar as últimas declarações para cumprir o prazo. Vinícius é um dos milhões de brasileiros que correm contra o tempo. O prazo termina amanhã, às 11h59 da noite. Muita coisa no trabalho, acabei realmente esquecendo do prazo. E aí colegas lá do trabalho lembraram que o prazo estava chegando para enviar os documentos. E aí nesses últimos dias eu consegui enviar e fazer a declaração. Quem enviar a declaração depois do prazo pagará multa a partir de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. A declaração é obrigatória para quem teve rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023. Por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o prazo para os contribuintes do estado foi prorrogado até o dia 31 de agosto. Nesta reta final, a dica para ganhar tempo é aproveitar o formulário pré-preenchido, disponível no próprio sistema de declaração da Receita Federal. A partir de amanhã, começam a ser pagas as primeiras restituições para quem já havia feito a declaração. R$ 9 bilhões e 500 milhões de reais serão repassados na conta de 5 milhões e meio de contribuintes. É o maior lote de restituição da história da Receita Federal. O Vinícius já faz planos para o dinheiro que espera receber. Pagar algumas dívidas, algumas coisas que a gente tem aí no decorrer da vida, acaba juntando, então é um dinheiro que vai ajudar muito. Mais de 500 mil de pessoas continuam desalojadas no Rio Grande do Sul por causa das enchentes. A ajuda que chega para os gaúchos vem de todos os cantos. Voluntários continuam o trabalho de distribuição de toneladas de doações para quem mais precisa. E a solidariedade ganha cada vez mais espaço. A solidariedade enche a sala. Água, cestas básicas, roupas, fraldas, produtos de limpeza. A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre mobilizou voluntários desde o começo de maio para ajudar as vítimas das enchentes. A mobilização começou em uma barbearia, mas precisou de um espaço maior. Agora, o trabalho é feito neste salão lotado de donativos. E tudo o que chega aqui é cadastrado em um sistema criado pelos próprios voluntários. Mais de 1.200 abrigos e instituições de todo o estado já receberam doações que saíram daqui. Nesta sala, os voluntários montam kits para quem conseguiu voltar para casa, mas precisa recomeçar. Tem colchão, travesseiro, toalhas, roupa de cama para adultos e crianças. A gente começou a levar alimentos para as pessoas que estavam saindo da água, né, no momento ali das enchentes. Então, nesses primeiros dias, os empresários começaram a ver o nosso movimento e eles queriam nos ajudar. Então, ao invés de a gente pedir Pix como doações, a gente começou a pedir carretas com suprimentos para poder atender as pessoas necessitadas neste momento. As doações também tomaram conta desta escola estadual de Porto Alegre. O grupo de amigos começou a arrecadar donativos e precisou do espaço para organizar as distribuições. A onda de solidariedade cresceu e caminhões chegaram com donativos de São Paulo, Rio de Janeiro e até dos Estados Unidos. Por aqui, o voluntariado funciona 12 horas por dia. Mas a recompensa é maior do que o cansaço. A alegria no rosto das pessoas,
quando eles vêm buscar as doações, ou quando a gente entrega na ponta, ou até quando a gente foi para a água resgatar pessoas, não tem nada no mundo que pague. Em todo o estado, mais de 47 mil pessoas estão em abrigos públicos e cerca de 500 mil ainda não conseguiram voltar para casa depois das enchentes e estão na casa de amigos e familiares. O processo de reconstrução precisa de toda a ajuda necessária. Nesse presídio em Canela, na Serra Gaúcha, detentos produzem camas que serão destinadas às famílias do Vale do Taquari e Vale do Paranhana. Em troca, os presos têm a pena reduzida, um dia a menos para cada 3 dias trabalhados na montagem das camas. 60 móveis já foram doados. E o Jornal da Record embarcou em um helicóptero do Exército que deu suporte à reconstrução de passadeiras no Vale do Taquari. A estrutura é usada por 5.000 pessoas todos os dias. O campo do 3º Regimento de Cavalaria do Exército em Porto Alegre virou área de pousos e decolagens. Aqui foi montado o comando das operações aéreas, com helicópteros das Forças Armadas e das polícias. Já são mais de 2.600 horas de voo desde o início das enchentes. Teve voo em condição climática diversa, tivemos voos em que os helicópteros utilizaram óculos de visão noturna, resgates de bebês, fizemos UTIs aéreas, tem uma operação que nós nunca tivemos essa experiência antes. As equipes permanecem de prontidão para novos chamados. Nossa equipe embarca em um helicóptero do Exército. Nós estamos voando em direção ao Vale do Taquari, uma das primeiras regiões atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Esta operação é de apoio ao trabalho de engenharia que o Exército está fazendo lá. No Vale do Taquari, as cheias interromperam a circulação, o deslocamento das pessoas entre vários municípios. Pousamos em um campo de futebol. O ginásio ao lado virou centro de recebimento de todo tipo de doação. 36 municípios da região foram atingidos pelas cheias. Essa aqui é a rodovia RS 130, que liga a cidade de Lajeado a Arroio do Meio. E aqui no dia 30 do mês passado, a força das águas simplesmente arrebentou a ponte por cima do Rio Forqueta. Daqui de cima, a gente tem uma dimensão do que aconteceu ali, ó, pedaços de concreto da sustentação da ponte no meio do rio. Lá do outro lado, uma parte grande da pista. Asfalto e concreto que não resistiram à inundação. O desabamento da ponte bloqueou o caminho de 5.000 pessoas que usavam esse trecho todos os dias. Ontem, o Exército instalou uma nova passadeira móvel para a travessia do rio a pé. Outras 2 já haviam sido colocadas, mas na semana passada elas foram arrastadas pela água quando o rio voltou a subir. O reforço, com mais um cabo de aço, foi instalado para aumentar a resistência da nova passadeira, apoiada sobre materiais flutuantes em forma de pequenos barcos. Daquele lado fica Lajeado e eu estou indo em direção a Arroio do Meio. A passarela tem 80 metros e o Exército está deixando passar por aqui 15 pessoas de cada vez. A travessia demora 3-4 minutos e é obrigatório, por segurança, usar esse colete aqui. A Cristiane, o Cássius e o filho vieram de Porto Alegre para finalmente ver a mãe dela, que mora em Arroio do Meio. A gente veio para ver ela agora, a primeira vez, depois de quase um mês. Ela tá apreensiva, né? Ela não sabe se vai voltar, a casa não foi abaixo, né? Ela tá lá, mas é um risco voltar para lá, então eu não sei ainda a gente não sabe como vai ser. Nos próximos dias, o Exército vai instalar mais uma passadeira para facilitar a travessia. A alguns quilômetros dali, máquinas trabalham em outro ponto do rio. A obra emergencial é para a instalação de uma ponte do Exército para a passagem de veículos. Ela é montada sobre painéis e ela tem uma capacidade de carga de até 110 toneladas. Vai ser uma ponte de 50 metros e a gente calcula que vai atender bem a população aqui, que tem essa demanda muito grande, principalmente de transporte de cargas. Por enquanto, o caminho
é a passadeira que a dona Noeli atravessou com um sorriso no rosto, de mão dada com o soldado Eduardo. É ótimo, nossa, é uma aventura que a gente guarda para sempre, mas é muito bom. Antigamente, as pinguelas, elas balançavam mais, mas essa aqui é bem firme. Foi também a primeira travessia do Otávio, de 9 meses, carregado pelo pai, que ganhou uma ajuda no final. Era dia de voltar a visitar a bisavó. É muito bom, né? Não ficar só preso dentro de casa depois de tanto tempo de chuva, né? Ele atravessou a passadeira tranquilo? Tranquilo, bem tranquilo, como ele está agora aqui com vocês. Balança um pouquinho, mas é bem seguro. Ainda bem que tem esse... Exatamente. A gente fica muito agradecido ao Exército todo, né, pela essa questão. Doações de alimentos da Unisocial aos atingidos pelas cheias do Rio Grande do Sul ultrapassaram as 450 mil toneladas nesta quinta-feira. Até agora foram distribuídas 457 mil toneladas de alimentos, mais de 1 milhão de garrafas de água, além de cobertores e roupas de frio. Os termômetros podem chegar aos 7 graus nesta madrugada em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, mais uma carreta com 4 mil garrafas de água, 3 mil agasalhos e itens de higiene vai sair de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul. E você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias prejudicadas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Os trens da região metropolitana de Porto Alegre voltaram a funcionar parcialmente nesta quinta-feira. A operação em caráter emergencial acontece depois que a cheia do Guaíba alagou as estações. As linhas atendem inicialmente 5 municípios em horário de funcionamento reduzido, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. É mais um passo para restabelecer os serviços essenciais do Rio Grande do Sul, cumprindo essa determinação do presidente Lula, devolvendo à região metropolitana o Transurb. Em caráter emergencial, mais de 30 mil pessoas terão a oportunidade de retomar esse transporte e não será cobrada tarifa por impossibilidade de cobrança nesse momento. É um momento muito importante para nós, é mais um passo para restabelecer a normalidade dos serviços essenciais no estado do Rio Grande do Sul. À tarde, os ministros Paulo Pimenta, da Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, visitaram comunidades atingidas pelas enchentes na região do Vale do Taquari. As polícias de São Paulo e de Pernambuco prenderam 6 pessoas em uma operação conjunta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Os agentes ainda apreenderam um fuzil, 2 espingardas e uma submetralhadora. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em 4 cidades do agreste pernambucano e na capital de São Paulo. R$1.600.000 foram bloqueados em uma conta bancária que seria operada por laranjas. Segundo a investigação, a quadrilha lavava dinheiro para o tráfico de drogas. Voltamos a falar da condenação de Donald Trump. O júri considerou o ex-presidente culpado no caso de fraude financeira envolvendo um suposto suborno a uma atriz de filmes adultos. Depois do julgamento, Trump prometeu recorrer da decisão. Mesmo condenado, ele pode concorrer nas eleições de novembro e, se ganhar, deve tomar posse normalmente. O ex-presidente lidera a maioria das pesquisas eleitorais feitas até agora. Esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Alisson dos Santos conquistou o ouro hoje na Noruega em uma das competições mais importantes do atletismo mundial. O brasileiro superou o norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico dos 400 metros com barreira e que competia em casa. Alisson terminou a prova em 46 segundos e 63 milésimos, apenas 7 milésimos à frente do segundo colocado. Alisson dos Santos conquistou o bronze nos Jogos de Tóquio e é um dos favoritos para o pódio em Paris daqui a 2 meses.
O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis, a divisão. E logo depois de Gênesis, tem eliminação da mansão da Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que fique. Você não pode perder. Ótima noite para você. Excelente noite e até amanhã.